Ricardo não está aqui hoje, eu quero dar um recado rápido só. Nosso evento está se aproximando, né? Eu queria novamente convidar todos vocês, agradecer aqueles que estão contribuindo aí para a realização desse evento, né, que está nos ajudando bastante, e dizer também que quem ainda não teve oportunidade e quiser, né, ajudar, a gente ainda tem oportunidades aí dentro do nosso sign-up para ajudar a realização da festa, tá? Tanto com doações quanto também o trabalho no dia, realmente, que ajuda bastante, porque a gente está prevendo aí que vai ser casa cheia, né? Então vai ter trabalho para bastante gente. Então, fiquem à vontade, venham fazer parte da festa, ajude a gente se puder, né? Se quiser, e se divirtam, tá bom? Obrigado. Vou fazer uma oração de abertura. Vamos iniciar então nossa noite com uma oração, agradecendo aí a espiritualidade que desde antes da gente chegar já preparou o ambiente para nos receber, né? Dentro aí desse plano do trabalho evolutivo, uma espiritualidade sempre nos acompanhando, nos intuindo, nos dando aí condições para seguir adiante. Então vamos agradecê-los. Vamos agradecer ao nosso mestre que veio aí alguns milênios atrás trazer a boa nova, né? A missão de amor. Jesus veio por essa passagem breve aí do nosso planeta, trazendo tantas lições e tantas informações importantes. Hoje vamos falar um pouco de uma parte dessas informações. Agradecer ao nosso Pai também, que nos ilumina, né? E permite que toda essa maravilha do universo aconteça, né? Esse universo de justiça e de amor, que mesmo que a gente não compreenda, mas é um mecanismo perfeito e que funciona ao nosso favor. Então vamos agradecer essa oportunidade também e reconhecer, né, a grandiosidade, a benevolência, o amor do nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o tema de hoje da palestra é basicamente uma continuação da palestra do Almas da semana passada. Acho que tinha vários aqui que estavam a semana passada, né? Por coincidência, quando eu fui preparar, não tem acaso, né? Olha quantas coincidências. É uma palestra que é basicamente de uma mesma passagem da Bíblia, do Evangelho, que foi dentro do mesmo discurso, no mesmo momento, e coincidentemente, quando Jesus já tinha se ressuscitado, né? Nós estamos fazendo essa palestra hoje às vésperas aí da Páscoa, né? Quantas coincidências! E eu não escolhi em função da Páscoa, eu nem lembrava que essa passagem da Bíblia se deu quando Jesus já tinha ressuscitado e estava dando instruções aos apóstolos, né? E o tema então é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não vim trazer a paz à terra, mas a espada, né? Está dentro de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Moral Estranha, porque são palavras de certa forma conflitam, né? Se pegar no sentido literal da frase, conflitam com a mensagem do próprio Jesus, né? Então, como assim, né? Jesus não veio trazer a paz e a espada. E aí, para entender isso, a frase, na verdade, inteira é o seguinte: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E serão os inimigos do homem os seus próprios familiares. Então, quando você pega essa frase isoladamente, você fala: nossa, por que Jesus falou isso, né? O Kardec trata isso no Evangelho segundo o Espiritismo com várias dessas passagens, né? Que, olhando assim fora de contexto, né, eles são muito estranhos. E eu queria entender, vocês que são estudiosos da doutrina espírita e também antes disso, né, da Bíblia, né, muitos daqueles que tiveram um início de carreira religiosa em alguma religião cristã que não o Espiritismo,
Eu queria que vocês rapidamente me dissessem o que vocês entendem com isso, né? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Alguém quer fazer algum comentário? Dar uma arriscada assim? Nem o Alan, né? Estou esperando essa oportunidade. Estou polemizando, né? Tem uma mais fácil aí. Essa é difícil, né? Tem várias nesse capítulo do Kardec, do Moral Estranha, que é difícil de entender às vezes. Eu acho que essa espada que ele fala, por trás da paz, seria pessoas diferentes, opiniões, vamos dizer assim, pontos de vista. Eu vejo mais nesse ponto assim, tipo, a paz seria todo mundo tranquilo, pensando a mesma coisa, ou na maneira de cada um agir. Veio polemizar, veio chocar. Veio polemizar. Cada um vai ter uma opinião diferente, como agora, ultimamente, a gente vive meio que nessa período da espada, assim, né? Mas que Jesus veio para mostrar com as ideias dele e aí fez as pessoas pensarem, refletirem nisso aí. Veio tirar da zona de conforto. Mais alguém quer arriscar? Não? Pergunta meio oficial. Bom, também era para mim, né? Eu sempre, esse capítulo aí, eu sempre olhei com, puxa vida, mas será que não é um erro de interpretação, de tradução? Porque Jesus, ele falava, o Bob pode me confirmar até, mas eu acredito que Jesus, naquela época, ele falava com os apóstolos deles em sânscrito. Então, o Bob é um estudioso da escola. Ele conversava com os apóstolos deles em sânscrito, que é uma língua extremamente pobre em vocabulário. Então, tem muitas das passagens do Evangelho que nas traduções, eu já vi palestras sobre isso, né, de estudiosos da Bíblia, falando sobre o que aquelas frases em sânscrito queriam dizer naquela época e como que o Evangelho foi traduzido de uma forma equivocada e tal. Então, é muito difícil traduzir, né? Mas, nesse contexto, não. Nesse contexto, pelo que está no capítulo lá de Mateus, capítulo 10 de Mateus, né? Não é bem isso. Na semana passada, como mencionei, o Alanis, ele falou que teve uma passagem do Evangelho onde Jesus dava instrução aos apóstolos para que eles saíssem pregar a cidade. Você lembra disso? Uhum. Até tem uma parte desse discurso que Jesus fala assim, se vocês forem, né, em lugares que forem mal recebidos e tal, que vocês batam a poeira dos sapatos e sigam, né? Lembra que o Alanis mencionou isso, né? Então, Jesus estava preparando os apóstolos para várias dificuldades, né? Entre elas, problemas de segurança, que os apóstolos poderiam sofrer com ladrões, esse tipo de coisa. Por isso que ele falava para não levar nada que sobrasse, alforjes com dinheiro, nem nada, levar só a roupa do corpo e não se preocupassem, que eles seriam alimentados, eles teriam condições de sobreviver e de certa forma não sofreriam aí ataques, né? Ou pelo menos não levariam nada dos apóstolos. E também da maldade dos homens, né? Muitos homens, de certa forma, contrário às ideias de Jesus, poderiam fazer mal para os apóstolos, poderiam querer, de certa forma, machucá-los ou até matá-los, né? E Jesus falava, se eles estiverem perseguindo vocês numa cidade, vá para outra cidade. Tipo, não sejam bobos também, né? Não fiquem dando bobeira, porque pode acontecer. E também a preocupação contra a guerra ideológica, né? Que naquela época existia lá toda uma doutrina, né? Do Sinédrio e tal, e que os apóstolos poderiam ser julgados como, de certa forma, hereges ou alguma coisa assim, de querer pregar algo que contrariasse as escrituras da época e tal, e eles poderiam ser condenados como Jesus foi. Então Jesus alertava para eles que ainda assim que eles fossem, que eles confiassem, que eles pregassem e que eles não temessem. E se alguém perguntasse para eles as coisas, né, que eles não se preocupassem, que as respostas viriam naturalmente, viriam por intuição, iluminadas pelo próprio Pai dele, né? Então, tipo assim, vocês vão que vocês estão bem calçados, né? Só que numa parte desse discurso, ele falou aquilo: não cuideis que vim trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Então, o que Jesus, pelo contexto
né? Se você ler o capítulo inteiro, o que Jesus estava falando é: não esperem que aonde vocês vão passar, a mensagem que vocês vão deixar vai causar a paz. Por muitas vezes vocês vão separar pais e filhos, filha e mãe. Por quê? Porque um vai aceitar a palavra e o outro não. E eles vão começar, de certa forma, a se desentender. Isso é esperado que aconteça. Então vocês vão ver dentro da própria família pessoas que não vão aceitar e pessoas que vão aceitar, vão ser tocadas. E isso vai gerar, de certa forma, esses conflitos. E ele continua, né? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Que é uma continuação do texto e é um outro capítulo do Kardec também. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então a gente fala assim: nossa, quer dizer então que eu não tenho que amar meu pai e minha mãe, não tenho que amar o meu filho, né? E o que ele estava dizendo não é isso. Ele estava dizendo assim: quando gerar o conflito, se você for tocado, mas de certa forma você ceder e você de certa forma abrir mão do que você conheceu, que é a palavra de Jesus, e como Jesus mesmo falava, e até talvez aí tenha algum problema de tradução. Jesus falava: eu sou a verdade e a vida, né? Então, talvez do sânscrito, o significado, né, eu represento, eu trago a verdade e a vida. Então, ele está dizendo isso: se você abrir mão da verdade e da vida, porque você não quer se, de certa forma, confrontar as ideias de um pai e de uma mãe, porque eles são seus pais, suas mães e seus filhos, né? Vocês não são dignos de entender a verdade e a vida. Vocês ainda vão ficar presos nessa doutrina que vai, de certa forma, trazer para vocês mais sofrimento e tudo mais, né? Que era uma doutrina, de certa forma, moralmente ultrapassada, né? Então, ele não estava dizendo que se não me seguir, né, de uma maneira bastante prepotente, né? Quem não me segue não é digno de mim, então eu vou jogar no fogo do inferno. Não é isso. Jesus, ele sempre falava para o Espírito. Ele nunca dava as mensagens para o ego encarnado. Ele sempre falava: você Espírito, né? Porque ele já tinha esse conhecimento, né? Da vida eterna. Ele sempre falava sobre a vida eterna. O reino dos céus, mesmo que Jesus falava, é o plano espiritual. Então, aquele que abre mão da luz do conhecimento, prefere ficar na ignorância, né? Não é digno de ir para o reino dos céus, ou seja, ainda vai ter que continuar encarnando. É essa a mensagem que Jesus estava falando. E diz assim ainda: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, qual que é a nossa cruz? A gente vai falar sobre isso. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Qual que é a vida que Jesus falava? A vida espiritual. Então, quem perder a vida material e encontrar Jesus, vai descobrir, na verdade, o reino de Deus que Jesus falava. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, né? Recebe a Deus. Então, Jesus estava ensinando os apóstolos dessa forma, com palavras de efeito, né? De certa forma, para até causar nos apóstolos aquela impressão de que realmente era uma causa grandiosa, que os apóstolos realmente tivessem fé e motivação para fazer as pregações que Jesus estava orientando. Bom, Jesus, em primeira instância, ele preparava os apóstolos para as consequências das pregações, ou seja, ele tinha um objetivo, né, que era ensinar os apóstolos ou instruir os apóstolos para que eles tivessem a motivação suficiente para perseverar. Previa ele no alto da sua sabedoria que as pessoas iriam, de certa forma,
se tocar e tentar seguir suas palavras. E isso ia causar muito conflito dentro das famílias, como eu falei, e da sociedade como um todo. E até dentro da cultura daquela cidade, que de certa forma já tinha uma doutrina escolhida. Né? Alertava os apóstolos ainda que aquilo seria normal e necessário, para que eles não interpretassem como equivocado o ato de pregar a palavra do Cristo pelo resultado que estavam obtendo. Né? Falei assim, poxa, a gente passou ali e a família começou a brigar, né? Porque um filho de repente se converteu ao cristianismo e os pais são, de certa forma, judeus, ortodoxos e não aceitam e aí estão brigando. Então é melhor a gente parar, estamos causando uma intriga, né? Vamos parar com isso. E Jesus falou, não, nossa missão é levar a verdade. Então essa é a mensagem que ele dava para os apóstolos. Mas as palavras de Jesus, elas sempre foram atemporais. Aqui tem acaba em parênteses, né? Para a gente pegar as palavras de Jesus, até de maneira simbólica, por parábolas, palavras de efeito e tal, tinha um objetivo. Né? Com a sabedoria que Jesus tinha, ele sabia que ele falava para você, na sua cultura, na sua língua, no seu tempo, e que as mesmas palavras teriam que ser resilientes ao ponto de não perderem o sentido numa tradução para uma outra cultura, num outro tempo. Então, ele tinha que escolher as palavras de uma maneira que elas fossem eternas, e que elas prevalecessem, e a partir do momento que a gente vai aprendendo mais, elas vão mudando a interpretação, mas não perdem o sentido. Né? Então, só no espírito realmente de muita sabedoria, para se ter essa habilidade de falar uma coisa que daqui a 2000 anos isso vai ser interpretado dessa outra maneira e ainda assim vai ter o sentido que eu estou colocando nesse ensinamento. Então, eu queria trazer isso para o nosso tempo, né? Para a gente poder analisar agora essas palavras no nosso contexto, na nossa cultura, no nosso tempo, para que a gente comprove, né, essa habilidade que Jesus tinha, de falar, né, com a gente. E o que eu entendo hoje, né, e também é o que o Kardec entende, e eu peguei, na verdade eu fui buscar esse contexto todo na Bíblia, porque no Kardec ele não põe todo o texto do Mateus, né? Eu fui lá para entender a parte histórica, o contexto histórico, para ver o que eu interpretava. E o que eu entendi é que no nosso contexto, Jesus desperta a gente, né? A nossa cruz, na verdade, é o nosso despertar da consciência. Essa é a nossa cruz. Né? O despertar da consciência, ele dói. O despertar da consciência é difícil. Né? Os seus ensinamentos sobre o reino de Deus, o que hoje a gente acredita ser, né? A busca evolutiva dos espíritos para ir galgando, de certa forma, níveis espirituais cada vez e morais mais elevados, né? Então essa busca nos prepara para as dificuldades de nós nos desapegarmos da realidade do mundo físico, do nosso ego, do nosso egoísmo, né? Da nossa necessidade de satisfazer os nossos prazeres carnais, né? As nossas necessidades urgentes, o que a gente quer, né? Passando por cima muitas vezes do nosso próximo, do direito do nosso próximo. Então, sabendo Jesus dessas dificuldades, prevê ele muitas guerras, muitas disputas, muitos crimes, até que a nossa consciência, pelas consequências dos nossos atos, né, que são os nossos sofrimentos, a gente vá compreendendo a importância de se cultivar o amor, o perdão, a tolerância e a paz. Então Jesus estava falando, eu não vim trazer a paz vocês vão ter que conquistar. O que eu vim trazer é o caminho. Eu vim ensinar vocês que o caminho é esse. Só que é um caminho muito difícil. Né? É que nem você falar, aqui é o pico do lado da Cordilheira dos Andes. Aqui que vocês têm que chegar. Só que vocês vão ter que fazer esse caminho sozinhos. Isso vai levar muitas existências para vocês chegarem lá em cima. Né?
E vocês têm que conquistar isso por vocês. É lógico que os Espíritos nos auxiliam, nos intuindo, nos dando a intuição e tudo mais. Mas o mérito da conquista tem que ser nosso. Nós temos que fazer por merecer. A evolução é um processo de conquista pessoal. Alguém discorda disso? Alguém pensa assim, não, de repente se eu for em tal religião, eles vão me dar um batismo lá e eu já vou nascer espírito puro na outra encarnação. Existe isso? Opa! Enquanto paga. Pior ainda, para piorar mesmo, se pagar bem. Então assim, é uma conquista pessoal, ela é gradativa, porque ninguém consegue. Não é impossível, como os próprios Espíritos falam, né? Só falta vontade. Não é impossível tecnicamente, mas é muito difícil um espírito ter uma evolução muito rápida. Então ela é gradativa. Por quê? Porque a gente vai nos desapegando, a gente vai aprendendo, a gente vai se conhecendo, a gente vai tomando consciência de nós espíritos aos poucos, né? E ela nunca é imposta, né? O fato de não ser imposto é uma tremenda justiça. O que Deus colocou no universo é a lei da ação e reação. Porque a lei da ação e reação é que te mostra, você fez isso bom, você tem um mérito, né? Você vai poder, de certa forma, perceber isso. Você fez isso mal, você tem, de certa forma, uma consequência que vai te trazer um sofrimento. Para você aprender, não é para te punir, é para você aprender. Então, ela é gradativa e não é imposta, né? O universo ele só vai nos dando as respostas, ação e reação, ação e reação, ação e reação, que é o que os indianos chamam de karma, que é a reação às suas ações. E esse é o método que o universo tem de ensinar a gente. Então, Jesus, sabendo disso, ele alertava os apóstolos e a nós, né, para que nós mantenhamos a fé, a paciência na busca da nossa evolução. E apesar de tantas forças contrárias, né, muitas delas vindo de dentro de nós mesmos, a grande maioria, que são as forças contrárias à nossa evolução, vem de dentro de nós mesmos, né? Jesus ainda deixa esse caminho, essa dica para a gente de como a gente deve proceder para buscar o reino de Deus. Comentários? Sim. Na verdade, eu estava pensando muito quando você falou da questão da língua e tempos, né? Mas também tinha um outro ponto muito crítico, né? Ele não escreveu nada, então ele também tinha que ditar de certa maneira para que aquelas pessoas que estivessem ouvindo, eles sabem que os evangelhos foram copiados e compilados e errados, né? Mas o quanto chegou para a gente é essa essência, né? Então... E ele falou muito mais, né? Tem os evangelhos apócrifos que tem vários outros ensinamentos que foram, de certa forma, desclassificados por nós mesmos, né? Quer dizer, não foi Jesus que falou, isso aqui você tira, não. Ele falou e alguns evangelhos não foram considerados. É que se ele tivesse deixado só uma mensagem, né, de caridade, a gente tivesse entendido isso, não precisava do resto. Mas a gente fica sempre querendo buscar mais, mas e nesse caso, essa particularidade aqui, como é que foi, então... É justo, não é justo? Tem que aceitar, tem que perdoar, não tem? A gente quer escrever as linhas pequenas do contrato, né? Mas nesse caso aqui, Nesse aqui, waiver aqui, não preciso perdoar se acontecer isso. Jesus não falou essas linhas. Bom, para a gente finalizar, alguém mais quer comentar? Fique à vontade, gente. Eu quero. Pode falar. Na verdade, eu estava pensando, né, enquanto a Bia falou, concordo, e bateu muito com o que você falou sobre a espada. Eu estava pensando também, a espada também é um simbolismo de luta, né? Porque ele veio trazer a luta que a gente vai ter que ter contra nós mesmos, contra os nossos hábitos, nossos comportamentos, tudo, para atingir essa evolução. Então ele não veio trazer a paz de espíritos, fica tranquilo ali, você está fazendo tudo errado, mas fica tranquilo, não. Ele veio trazer a espada para luta
da gente mesmo. A gente pode usar essa interpretação também. Interessante. Luta interna, né? Por isso que tem até aquela outra frase que ele fala que ele fala, o mal há de vir, mas há daquele que fizer o mal. Ou seja, ele sabe que no nosso nível evolutivo a gente ainda aprende, né, através do mal, né? E é normal, e é esperado. Então, para ele não é, de certa forma, no ver de Jesus é uma coisa natural, né? A gente ainda está nessa fase e a gente precisa passar por isso. E o que ele veio fazer é ensinar, falar, ó, gente, vocês vão passar por isso, mas ó, quando vocês perceberem isso, quer dizer aquilo. Então vocês aprendem e aí vocês melhoram, né? Mas nunca falou vim salvar, eu vim, né? Como alguns acreditam, né, que Jesus veio nos salvar e apesar de todos os erros que a gente fez, quando a gente morrer a gente vai para o céu porque a gente está salvo e Jesus já fez o trabalho, né? E na verdade não é bem assim que os espíritos entendem. Mais algum comentário? Bom, para a gente terminar então, eu achei aqui, né, quando eu estava fazendo tal, me veio muito essa oração e de certa forma para mim significa assim, uma pessoa que conseguiu capturar e colocar numa oração aquilo que Jesus está pedindo para a gente fazer, né? Porque o mal existe, né? Como você reage ao mal é uma escolha sua, né? E essa pessoa que escreveu essa oração, chamada São Francisco de Assis, ela justamente fala sobre isso, como você reagir em função do mal, do medo, do desespero, né? Do sofrimento. E aí eu trouxe uma musiquinha para a gente terminar e a gente ouvir a oração de São Francisco de Assis. Pode ser? Tá. Deixa eu ver se vai tocar. Conectou com a espiritualidade. Nossa, cada pessoa. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Obrigado, gente. Obrigada.